Boa noite. Está no ar o programa Entre Linhas. Na edição de hoje vamos falar sobre o novo Marco Civil da Internet. Converso hoje com Luiz Schneider, coordenador do curso de redes de computadores da Univates e professor também aqui dessa instituição, e o professor e advogado Jorge Decker, também professor aqui da Univates. Boa noite, sejam bem-vindos. O tema é moderno, muito interessante. Entrou em vigor uma lei que regulamenta o uso, o acesso, enfim, de todos à internet. Professor e advogado Jorge Decker, quando esta lei entrou em vigor? Essa lei é de número 12.965, ela entrou em vigor agora dia 23 de junho. Na verdade, ela foi publicada 23 de abril, com 60 dias de vacância, e ela é fruto de um projeto de lei, que é o 2126, que é conhecido de quem acompanhava a matéria, até pela própria internet, cujo relator foi o deputado Alessandro Molon, do Rio de Janeiro, que foi o relator desse projeto, e esse projeto é de autoria do Executivo, na verdade. O relator nomeado lá foi o deputado Alessandro. Projeto muito interessante, tramitou 4 anos, foram muitos debates, inclusive em torno da necessidade da regulamentação, e, finalmente, então, foi publicado. Havia uma ânsia muito grande para que essa lei fosse publicada, né? Porque ela serve como uma referência, um parâmetro, né, para o uso da internet. Então, essa legislação, uma legislação, pelo que se vê, moderna. Eu até acompanhei, estive vendo que algumas das legislações já existente em comparação com essa brasileira consagra princípios, fundamentos totalmente adequados, é lógico, à nossa Constituição, né? Ou seja, uma Constituição, um Estado democrático de direito, um país de liberdades públicas, então uma lei centrada. Eu gostei muito da lei ao ler. Falaste, professor, de que chegaste a ver alguma lei comparada? Tem algum país que já tem uma regra? Não, eu não cheguei a comparar especificamente com outras legislações a respeito. Parece que é uma das pioneiras no mundo. Isso. Essa é uma das pioneiras. Esse foi um dos elogios feitos a essa normatização, que ela é uma legislação pioneira e adaptada à realidade, inclusive à realidade internacional, porque, embora uma lei brasileira, mas diversas vezes ela fala em observância de tratados internacionais, ela usa a expressão padrões internacionais, porque, óbvio, a internet está em todo o mundo, enfim, né? E ela é universal, então acho que também por causa disso, obviamente, a necessidade de regulamento. Embora, em algumas vezes, a lei chegue a dizer da observância da norma brasileira em relação a empresas internacionais, mas que tem também aqui sedes no Brasil, né? Então, como é o caso do artigo 11 lá, enfim, mas ficou muito boa a lei por causa disso. Professor Luiz, havia a necessidade de se fazer essa legislação? Primeiramente, boa noite. A questão, quando pensarmos na internet como um serviço para a comunidade, para as empresas como um todo, ela data dos anos 90. Então, é uma criança que evoluiu muito rapidamente. Talvez um dos produtos que mais tem evoluído na atualidade. E, quando da sua criação, diversos padrões e protocolos não se faziam presentes, e que hoje estão aí. Serviços, YouTube, postagem, peer-to-peer, que é compartilhamento de arquivos, vídeos, fotos, nada disso estava presente. E, com isso, se criou diversos tipos de usuários também e tipos de empresas que forneciam esses serviços. E eu acho, sim, que, na minha opinião,
que essa lei vem para agregar, ela vem para regrar também o uso desses serviços e padrões e, juntamente com algumas exigências, ela acaba, então, por trazer uma tranquilidade, eu acho que um conforto para quem usa, que passa, acho que de todas as maneiras, a se sentir protegido, resguardado e livre para navegar na internet. Por outro lado, a questão, se existem outros modelos, eu vi, sim, alguns modelos, mas não tão elaborados como o nosso aqui do Brasil, e por isso que o nosso modelo aqui é mais elogiado do que outros. Existe uma tentativa americana, dos Estados Unidos, né? Mais preocupada com a questão de direitos autorais, bastante preocupada com a questão de direitos autorais. Também na comunidade europeia existem iniciativas, mas também não com o cunho que a nossa lei, então, tem, de resguardar o usuário, a liberdade, a privacidade. Professor, você me falava antes do programa que você é especialista em tecnologia da informação. A proteção de dados, nesse sentido? Segurança em TI também. Segurança, isso segurança tecnologia da informação. De ITI. Eu tenho um amigo que o professor Jorge conhece, que é formado também na área de informática, de processamento de dados, não sei se ainda existe curso, enfim. E é uma curiosidade que eu estou fazendo aqui, um pequeno parênteses. O primeiro computador, segundo ele me falou, tinha em torno de vários andares, é verdade isso? Para que a gente entenda a evolução. Isso aí. Então, é um computador que ele fala, provavelmente seja o ENIAC, com 18 mil válvulas. Válvulas são aqueles tubos, né, que tem um filamento que se torna incandescente. E aquilo a gente sabe que, ao acender e apagar seguidamente, acaba queimando com frequência. Então, 18 mil válvulas em um compartimento para fazer um computador funcionar era algo assim bastante interessante, né? A quantidade de válvulas queimadas num dia era bastante impressionante. Ele basicamente trabalhava 2 horas num dia, de 24. E era o quê? 5 andares? Mais ou menos, no mínimo? Ele era bastante grande. A questão de andares eu não sei especificar. Mas enfim, imagina o tamanho. 20 quilômetros de cabos elétricos. 20 quilômetros de cabos. É para que a juventude aí, que hoje recebeu toda essa revolução na tecnologia de acesso à internet, de computadores, os notebooks. Que hoje anda com smartphone. Smartphone. Exatamente. Seguramente qualquer smartphone hoje tem uma capacidade de processamento e velocidade infinitamente superior a esse primeiro computador que você falou. Com certeza. Com certeza. Milhões de vezes. Enquanto que a capacidade de armazenamento deste computador era algo em torno de 4 kilobytes, hoje um smartphone facilmente está trabalhando com 8 GB. Questão de vários núcleos de processamento, com possibilidade de agregar memória externa, de compartilhar conteúdos através de protocolos de conexão, como a internet. A própria internet é um dos protocolos, né? Professor Jorge, essa nova lei, ela tem fundamentos e tem princípios. Perfeito. Poderia citar alguns dos princípios que me parece que é importante para que o nosso público entenda? Inclusive a lei, ela começa dizendo exatamente isso, ó. Artigo 2º, fundamento, né? Artigo 3º, princípios, então fundamentos, princípios e objetivo, né? Então, fundamentos, o reconhecimento, é claro, da rede mundial de computadores, os direitos humanos, né? A pluralidade e a diversidade, né? Que eu acho sensacional, abertura, colaboração, livre iniciativa, livre concorrência, defesa do consumidor, finalidade da rede social, né? Então, são alguns dos fundamentos
dessa legislação. E aí vem os princípios: liberdade de expressão, privacidade, proteção dos dados pessoais, neutralidade de rede, né? Medidas, preservação da estabilidade, segurança e funcionalidade da rede, responsabilização dos agentes, preservação da natureza participativa da rede, liberdade dos modelos de negócios promovidos na internet. Eu acho que é assim, na verdade, fundamentos e princípios ajustados à nossa Constituição: proteção à dignidade da pessoa humana, né? Livre iniciativa, modelo capitalista, né, de economia, direitos e garantias preservados, né? E, enfim, me parece que é basicamente por aí, né? E depois com objetivos o direito de acesso a todos à internet, né? O acesso à informação, à inovação, a adesão a padrões tecnológicos, né? Então, é basicamente assim, né? Tanto que a lei ela estabelece princípios, garantias, direitos e deveres, né? É uma Constituição, é uma lei ajustada à nossa Constituição Federal, a lei maior, né? Então, é totalmente adaptada. E que tem, além desses princípios, fundamentos e tal, 3 pilares, assim, né, que é a neutralidade, então, a privacidade, né, e a privacidade e a proteção, qual é a outra? Enfim. Mas, professor, veja que interessante. No final dos debates no Congresso Nacional, o grande tema que estava em discussão era a questão da neutralidade da lei. Até teve um deputado que, não se sabe por que razão, por que interesses, que bateu muito nessa situação da neutralidade da rede. Bem, sobre esse tema, nós vamos falar no próximo bloco. Entre Linhas volta em seguida. Voltamos ao programa Entre Linhas de hoje. Hoje estamos falando sobre o tema Marco Civil da Internet. Contamos com as presenças dos professores Luiz Schneider, coordenador do curso de redes de computadores da Univates, e o meu colega advogado e também professor desta instituição, Dr. Jorge Decker. No final do último bloco, nós falamos sobre neutralidade da lei. E me parece, da rede, me parece que isto é uma das coisas mais importantes dessa nova lei para a população, para os usuários da rede. Então, vamos esclarecer, vamos aprofundar o que significa neutralidade da lei. O professor Luiz pode nos... Ok. A neutralidade, ela dá conta, ela determina que todos os dados serão tratados de forma isonômica na internet. Seja por conteúdo, ou seja, sem distinção de conteúdo, sem distinção de origem, sem distinção de destino ou serviço. Isso quer dizer que todos os serviços eles serão tratados de forma igual. Eu, como um usuário, ao me conectar à internet, eu chego inicialmente num provedor de acesso, que seria um segundo agente, e ele estabelece o canal, então, até um servidor de serviços, até um provedor de serviços. Desculpa, corrigindo a expressão, um provedor de serviços. Então, eu como usuário doméstico, entro através da minha conexão local, passo por um provedor de acesso, que a gente chama de provedor de internet, e esse provedor de internet, então, me conduz até um provedor de serviços. Essa neutralidade, então, ela determina que, em nenhum momento, a partir da minha conexão da internet, os serviços possam sofrer algum tipo de priorização, um em detrimento ao outro. Onde, por exemplo, correio está liberado. O Skype está liberado, mas aqui eu vou aplicar uma redução da taxa de transferência, que é a minha banda, quantidade de bits que eu trafego em um mesmo segundo.
Um determinado provedor de acesso como é que eu vou dizer, favorável a um determinado partido ou simpático a um determinado partido político e em determinado momento ele vai filtrar qualquer solicitação que seja a outro partido político, ou a religião, ou a qualquer outra situação. Isso não pode fazer, acontecer. Professor? Sim, é possível fazer. Ou seja, você está dizendo algo que me permita... Eu estou imaginando que se alguém está me mandando um conteúdo político favorável a uma determinada agremiação, o meu provedor, é o provedor de acesso? Isso, ou de serviço. Ou de serviço, pode filtrar essa informação e não chegar a mim? Poderia fazer. Em tese, poderia? Poderia fazer. Tecnicamente é possível, porque todos os serviços, ou todo o tráfego da internet, está relacionado a um conjunto de protocolos. E esses protocolos são identificáveis. E a partir do momento que eu identifico um protocolo, que também, por sua vez, está associado a um serviço, eu consigo, então, filtrar alguma situação. Inclusive, poderiam ser aplicados filtros de conteúdo. Isso também é possível, onde determinados equipamentos vão vasculhar um pouco mais fundo no pacote, aquele conjunto de bits que está sendo transmitido pela internet. Classicamente, os filtros, eles atuam no cabeçalho. A informação é organizada em pacotes, como se fosse um envelope de carta, uma correspondência do nosso dia a dia. Nela nós temos a parte externa, que seria então o cabeçalho, fazendo uma analogia ao pacote de dados da internet, que tem as informações de quem mandou, para onde vai, e algumas outras informações adicionais, né? Mas poucas. E o conteúdo, que está dentro do envelope, que normalmente está lacrado. Então, é comum que os serviços sejam identificados a partir do conteúdo que esteja na parte externa do envelope, no cabeçalho do pacote. E, obviamente, nós temos outros filtros que podem agir também na questão dos conteúdos, naquilo que está dentro. E aí, obviamente, eu acho que hoje a lei também tenta prevenir isso, eu acho que no mundo real, né, não no mundo carbono, não no mundo de bits, isso configura uma violação, né? Professor, hoje está proibido isso. Isso de fazer esses filtros. Com certeza. Mas apenas uma colaboração aqui na questão da neutralidade, eu encontrei num artigo aqui uma definição assim que diz, uma comparação simples, o que o marco garante em termos de neutralidade, que eu gostei, que eu acho que fica bem fácil de compreender. Que a internet deve funcionar como uma energia elétrica que passa na casa da pessoa. Não importa se eu vou usar para a geladeira, para o televisor, para o ferro elétrico, não importa, ou para o micro-ondas, enfim. Eu vou ter disponível aquela energia sem importar para que eu vou utilizar. Ou então, o exemplo que ele dá dos Correios, o serviço cobra para entregar a carta, sem importar o conteúdo dessa carta. Então, parece que fica bem simples de entender. O que não está proibido é vender pacotes com uma velocidade maior. Distinta, exato. Distinta, né? Ou seja, as empresas, a TIM, Claro, NET, GVT, continuam podendo vender velocidade, mas sem distinguir. Sem distinguir o conteúdo. Se é um conteúdo mais pesado ou não, cobrar diferenciado, nesse sentido. E que antes, como é que funcionava isso? Essa matéria era regulada por um regulamento da Anatel, né? Apenas por um regulamento da Anatel. Então, agora me parece que se deu um passo muito importante aqui, né? Ele refere aqui, inclusive, que alguns usuários, no entanto, reclamavam na época da prática de traffic shopping, né? Em que a velocidade de conexão é reduzida após o uso dos serviços pesados, né? Isso ocorria. O traffic shaping, né? Que traffic shaping. Isso. Que é basicamente, então, foi identificado um determinado fluxo de informações, esse fluxo não interessa para uma determinada companhia e ela, então, vai, ou, por outro lado, interessa economicamente, sim, que gostaria de vender de forma separada,
né, com um novo pacote de acesso. Então, ela acaba fazendo o quê? Uma redução da performance ou provocando aquelas quedas inexplicáveis. Então, estou agora, nesse momento, trafegando na internet e a conexão começa, do nada, a ficar lenta e, por vezes, inclusive, ser interrompida. E isso era feito propositadamente, pelo que eu entendi. Isso. Quem faz? Porque você falou, eu sou consumidor final, há um provedor que eu contrato e acima dele há um outro. Seriam diferentes, são agentes diferentes, né? Que é o provedor de serviços. Isso, provedor. Isso, o provedor de acesso. Aquele que eu contrato é o provedor de acesso. De acesso. Isso. Por sua vez, ele contrata um provedor de serviços. Isso. Na outra extremidade, ele se conecta a provedores de serviço. E quem... Os provedores de serviço, porque a internet, a gente precisa entender que ela é um grande emaranhado, né? Nós temos diversas redes espalhadas pelo mundo, com diferentes objetivos, finalidades, propostas, né? E que acabam convergindo para alguns pontos, que são os pontos, então, de interconexão. E esses pontos de interconexão é que permitem o fluxo de qualquer ponto para qualquer ponto. Isso de propósito, eu ouvi falar também hoje, que a velocidade é reduzida de propósito, ou seja, o sinal quase some, né? E que não sei se seria de propósito, é de propósito para atender necessidades, me parece. Isso, mas no sentido de filtrar, porque é difícil a gente agora estabelecer alguma acusação, mas em tese. Em tese. Em tese. Aqui tudo é em tese. É tudo em tese, exatamente. Professor Luiz, digamos que eu contrato um pacote de 10 megas e eles me ofertavam, eu pago 10, mas me ofertavam 1. Isso hoje não é mais permitido? Está proibido isso? Olha, isso é uma briga constante, porque... Ou o meu colega também, depois pode também... Em várias situações, o acesso é compartilhado. Então, o nosso provedor local, nós temos vários exemplos aqui na região, ele compra, por exemplo, de provedores de acesso maiores. Então, ele compra da Oi, Embratel e outros grandes players que estão aí no mercado. O que ele faz? Ele recebe um link, que é um canal, com uma determinada capacidade. E ele vende localmente aquele canal, ou ele compartilha aquele canal para um conjunto de usuários com quem ele tem relação comercial. Então, ele faz o ponto de acesso local. A questão é que esse link é compartilhado. Eu tenho um link, obviamente, com capacidade confortável. Vamos colocar aí 400 megas, 100 megas de acesso. E, mas é um canal, né? É finita, a banda é finita, o recurso é finito. E eu estou compartilhando esse recurso com 200 usuários. Se num determinado momento 200 usuários acessarem simultaneamente, eu não vou conseguir manter os 10 megas. Esgotar a linha. Isso. Então, isso é a questão do acesso compartilhado. Por lei, então, se ela não foi atualizada, até onde eu conhecia, era de 10%. Que ela teria que garantir, no mínimo, 10% do que estava estabelecido em contrato. E parece que no regulamento, acho que estabelecia isso, porque o contrato, ele estabelece que livremente as partes ajustam. Mas me parece que isso era regulado pela própria Anatel. Pela própria Anatel. Ela isso que regulava isso. Mas, na realidade, essa é a crítica que eu ouvi, que é de uma pessoa que fez uma postagem dizer o seguinte: mas isso vai continuar a mesma coisa. Não, porque aí isso depende, né, basicamente, da atuação das autoridades sobre essas empresas que prestam esse serviço, que vendem, né, esse serviço para nós. Essa capacidade, quer dizer, eu compro uma capacidade X, eu tenho menos à disposição, alguém tem que fiscalizar isso. Quer dizer, essa questão, me parece que talvez o povo não está acreditando muito que isso vai se resolver. Até porque isso se resolve também pelo exame lá, à luz do Código de Defesa do Consumidor, enfim, uma legislação mais ampla, né? Ali entraria justamente a defesa do consumidor. Embora, e aí
a minha interpretação, eu também fico em dúvida no momento da interpretação, quando aqui é dito que a operadora pode vender links com performance ou com banda diferenciada. Então, mas ela tem que garantir aquela banda, não é isso que está na lei? Não, ela tem que garantir a isonomia do acesso. Ela não pode priorizar um serviço em detrimento de outro. Professor? É isso que diz a lei na minha interpretação. Né? Professor, eu tenho lá um acesso à internet, tenho o meu notebook. Existe algum programa ou existe a possibilidade de eu ficar sabendo, como consumidor, que estão observando as minhas informações e filtrando informações que eu não estou recebendo? Mas sobre esse tema, sobre privacidade da rede, nós vamos tratar no próximo bloco. Retornamos em seguida. Estamos de volta com o terceiro bloco do nosso programa. Hoje estamos tratando sobre o tema Marco Civil da Internet. No final do bloco anterior, eu fiz um questionamento para o professor Luiz, especialista em segurança na internet, professor aqui desta instituição, e eu fiz uma pergunta como usuário, estou muito curioso pela resposta. Se eu tenho como saber se estão filtrando as informações que eu deveria receber e que forma? Como eu posso saber, professor? Muito bem, Jefferson. Acho que essa pergunta a gente poderia, na verdade, dividir em duas, talvez, não? A primeira questão de eu saber se estão monitorando os meus dados, estão acessando indevidamente as minhas informações, é bastante complicado, porque este acesso pode se dar fora dos domínios da minha rede, que é aquela comunicação que está em trânsito. Então, alguém pode estar monitorando a informação a qual eu estou transmitindo ou recebendo. No Skype, por exemplo, professor. Eu estou conversando no Skype, pode ter alguém... É nessa linha, sim. É. Então, mas pode estar monitorando localmente, na minha máquina, e aí eu tenho como aplicar alguns recursos para identificar se tem programas espiões, alguns malwares ou outras situações que colocam em risco a minha informação, né? Ou podem expor aquela minha informação. Por outro lado, aquela informação que está em trânsito, né, que já saiu dos domínios do meu computador ou da minha rede local e que já chegou no provedor de acesso e daí está navegando entre os diferentes diferentes equipamentos até chegar ao seu destino, ali fica muito complicado de saber, se não impossível de saber se está sendo monitorado ou não está sendo monitorado. O que se faz é trabalhar de forma preventiva. Então, para aqueles acessos que requerem um determinado sigilo, uma determinada segurança, a gente usa protocolos que possam garantir esta segurança ou esse sigilo, essa privacidade nessa minha troca de informações. Hoje, a própria internet, através do browser, tem lá o padrãozinho que fica lá, aquelas letrinhas iniciais que ninguém observa muito, que é o HTTPS. O S é de seguro, traduzindo seria de seguro. Então, naquele momento, aquela comunicação é uma comunicação segura, onde se aplica uma criptografia, um embaralhamento das informações, e essas informações só podem ser desembaralhadas na outra extremidade. Então, eu, numa extremidade, gero essa informação, ela é gerada a partir de desses protocolos de cifragem, e ela é transmitida a partir da internet, que é um meio inseguro, né, que é o trânsito, então ela está transitando pela internet, só que ela está embaralhada. Se alguém capturar ela, eu não sei se alguém está capturando ou não, mas eu sei que ela não vai ser lida, não vai ser útil para quem fizer a captura. Então, sempre depende muito do contexto, não é? Mas, professor, se eu tenho um programa, e vou usar a tua expressão, em que eu embaralho, entre aspas, a minha informação, foi um programa que fez, não pode ter
nesse tráfego, do meu ponto até o ponto final, no meio, alguém que tem um programa que desembaralhe? Que seria a Ou questão... seja, a minha questão, para complementar, é muito simples. A questão final. Nós temos 100% de segurança de que a nossa informação não vai ser captada por alguém? Ou... Não, em segurança de TI, nós temos uma premissa, que não existe segurança absoluta. Opa, Né? isso é importante. Essa é uma premissa. O que modifica as possibilidades de maior ou menor segurança quase sempre estão relacionadas com a atitude do usuário. Assim como eu sempre relaciono com a segurança pessoal, patrimonial. Então, é a atitude que eu tenho perante... Comportamento. Isso, que vai propiciar maior ou menor Inclusive, você tem segurança. o objetivo, né, Luiz, de espionar ou não, né? Porque Isso. a gente presume que quem é que vai ter interesse nos nossos dados? Né? Quer dizer, a inviolabilidade está garantida. Quem é que vai ter interesse? Eu não sei, daqui a pouco alguém pode ter interesse em utilizar nossos dados, em explorar nossas informações que estamos transmitindo, né? Então, para garantir um pouco mais na internet, em caso eu garanto com cercas, câmeras, ou vigilância, né? Na internet, como é que eu faço? Como é que se pode fazer isso? Ora, qual seria a atitude? Então, ter um bom antivírus, não acessar sites que possam representar riscos, ou aqueles sites de grande dúvida, não acesso, né, como atitude. Uso senhas que são consideradas senhas fortes. O que Uso são certificados. consideradas senhas fortes, para que nós possamos Senhas utilizar? fortes são aquelas senhas que são de difícil quebra. Como eu crio uma? Então, tem algumas regras, tem alguns procedimentos, alguns perfis de senha, por assim dizer. Normalmente se embaralha letras maiúsculas, minúsculas, números e símbolos. E hoje se fala bastante, ou com bastante frequência, que a senha deve ser muito grande. Quanto maior, melhor. É mais difícil. Isso, a quebra. É mais interessante que a senha seja grande do que ela ser muito complexa. Interessante. Porque a questão da complexidade da senha, para algum tipo de usuários, mais antigos principalmente, acaba gerando anotações. Então, eu anoto minha senha em algum lugar. Isso é um grande risco. Então, a minha senha, ela, além de seguir os critérios de complexidade e tamanho, ela também não pode ser emprestada, não pode ser vista por ninguém. Sou pena de eu estar dando causa. Isso. Professor, desculpe, queria complementar, colega. Não. Professor, veja, hoje a maioria da juventude, nós, milhões têm acesso aos smartphones. Ao sistema Android, a outros sistemas, né? iOS, enfim. Pois bem, esses sistemas, o Android, por exemplo, você pode baixar programas gratuitos. Milhares de programas gratuitos. E ao baixar, você autoriza, aceita que aquele programa, ele impõe condições. Eu te dou gratuitamente, mas eu te imponho condições. Acesso à câmera, acesso a vídeo. O que significa isso traduzindo para o nosso público, para mim, para que eu aprenda alguma coisa? Significa que se eu autorizo ao baixar um programa que tem acesso a minha câmera, vídeos, eles têm acesso às informações que eu tenho no meu smartphone? Pois é, isso também está, inclusive, escrito na lei do Marco Civil, que todo acesso à informação pessoal, né, individual, ou publicação, ou uso dessa deve estar devidamente registrado e sujeita ao aceite ou não do usuário. Então, as operadoras, elas caracterizam, olha, esse programa requer acesso ao perfil de usuário. Conteúdo pornográfico. Deixa eu fazer mais, complementando, dentro da tua linha. Esse programa necessita acesso ao teu perfil tal, mas ele não, necessariamente não precisaria disso para que aquele programa funcionasse? Não precisaria. É que antes isso eu acho que até é anterior à lei. Porque existia uma troca muito grande de dados
principalmente de perfil ou de atitude dos usuários das redes. Então, eu tinha um determinado perfil de consumo e esse perfil era vendido a outras empresas. Isso não pode mais ser feito hoje. Mas continua sendo. Aí já é outro problema. Aí já é outro problema. O quarto bloco. Aí é o problema que nós vamos ter que Esse é outro, nos outra questão. assessorar com o professor Jorge. O professor vai depois. Mas tem isso. Por exemplo, eu acesso a internet, busca de informações, até para fazer os programas aqui, enfim. E eu notei que outro dia eu estava procurando um determinado produto na internet, olhando nas lojas. Aí agora, quando eu acesso um determinado site, aparece lá no cantinho uma janela com aquele produto que eu estava procurando. Isso é dentro do que você está dizendo? Em parte sim, pode ser decorrente disso ou de uma outra atividade que é a mineração de dados, onde se aplica uma inteligência artificial. Empresas de serviço na web, assim como o Google, trabalham frequentemente com isso. Então, eu estou navegando muito pelo Google e eles estão com motores de busca ou com robôs que ficam analisando o meu perfil, o tipo de acesso, o tipo de conteúdo que eu estou acessando. O que a lei proibiu. E a partir dali começa opa, esse é um usuário ou é um comprador de carro, é um comprador, Perfeitamente. ou está em processo de compra de carro. Então começa a aparecer propagandas de carro. É isso que eu vi, eu estava vendo um produto que não importa qual, e continua. Ontem de noite, agora, recentemente, a C6 estava lá, aparecendo aquele produto. Puxa, mas continuam? Essas são as fronteiras, desculpa, essas são as fronteiras da lei, que aí requer, eu acho que uma análise um pouco mais detalhada e mais profunda. Como eu não sou especialista desta área, eu fico inseguro em fazer determinadas afirmações. Okay. Na verdade, poder fazer não pode, a lei diz que não pode. Agora, eu acho que a questão é mais prática do que legal, quer dizer, e aí, o que você vai fazer contra isso? Existe alguma medida técnica a ser feita, alguma proteção? Caso não exista tecnicamente nada a se fazer, judicialmente teria que se fazer, mas quem vai fazer isso? E a prova? Como sim, fazer a prova? Por isso a minha pergunta, professor, se eu tenho um mecanismo de verificar se estão fazendo isso comigo, se tem um programa específico para isso. E outra coisa, professor, são confiáveis esses programinhas que a gente baixa nos smartphones para verificar a velocidade de internet? Essa é uma questão, não apenas em smartphone, mas em qualquer situação de acesso, de uso de computadores, enfim, e de qualquer sistema operacional também. É a questão da reputação do local que eu estou acessando para fazer esses downloads, né? Então, eu tenho que priorizar, novamente, a questão da atitude, né, que vai me levar a um repositório que seja um repositório oficial, comprovadamente seguro, né, que muitas vezes eles mesmos atestam, se a gente for olhar em algum lugar do site, onde eles disponibilizam os downloads, tem lá assegurado por uma companhia que faz toda a questão de varredura de segurança daquele site. Agora, se eu baixar um aplicativo de um site qualquer, de uma página qualquer que eu desconheço ou que não tem uma reputação de confiança, eu estou me colocando em risco. Isso é uma questão. A outra, sobre essa questão, todos esses programinhas, todos esses aplicativos, programinhas não no sentido de pejorativo. Não, pequenos, são curtos, olha, e quando são de origem duvidosa, eu não sei o que vem lá dentro. O que vem lá dentro no código-fonte, eu não sei o que está lá. Porque a partir do momento que também ele é compilado, quando é compilado, ou mesmo quando seja interpretado, eu nem sempre tenho condições de identificar ou ler todo o código que está lá e interpretar corretamente todo o código que está lá. Então, o que acontece é que pode ter algum código escondido. Monitorar isso é complicado. Aí eu preciso de ferramentas especializadas nessa questão para monitorar o que o meu computador está fazendo.
Então, se o meu computador passou a agir de forma inesperada, acessar sites sem que eu esteja solicitando esse acesso, gera um alarme, e esse alarme, então, é obviamente informado para o usuário que pode tomar ou não alguma ação. Ok. Professor, colega, advogado Jorge Decker, alguém me ofendeu na internet, o que eu vou fazer? A resposta é no próximo bloco. Retornamos em seguida. O programa Entre Linhas está de volta. Nós encaminhamos agora para o último bloco do nosso programa. Tratamos hoje sobre o Marco Civil da Internet. Professor Jorge Decker, me ofenderam e eu quero tomar uma providência. O que eu devo fazer? Me ofenderam, obviamente, na internet, né? No site, ou enfim... Em primeiro lugar, ficou resguardado no Marco Civil, na legislação, que as pessoas podem escrever aquilo que quiserem. Elas podem se manifestar, é a chamada liberdade de expressão, ou seja, não há censura em relação aos conteúdos publicados, censura prévia, pelo menos, né? Talvez haja, amanhã ou depois, alguma exceção nesse sentido. Venha um juiz e diga, olha, não é bem assim, né? E eventualmente possa se escutar que, num caso isolado, alguém possa entender de maneira diferente. Como essa lei é muito nova, ela ainda vai comportar interpretações. Talvez isso daqui colida, inclusive, eventualmente, com a própria Constituição Federal. Quer dizer, um juiz possa entender que a liberdade de expressão não é tão ampla. Mas, em princípio, enfim, posso postar, né? Só que eu tenho responsabilidades em relação àquilo que eu postar. Se eu postar algo ofensivo, primeiro, a responsabilidade civil é minha, emerge, né? Da publicação que eu fiz. Ofendi alguém, eu vou responder por essa publicação. Bom, agora vamos ver o lado do ofendido, o que ele pode fazer. Até então, muitas pessoas procuravam a justiça pedindo, por exemplo, para retirar dados, né, do Facebook, né? E os juízes, alguns concediam e outros não concediam. Então, agora o que ficou estabelecido é o seguinte, a regra é a ordem judicial, ou seja, eu tenho que ir à justiça, né, inclusive nesses dias já saiu a publicação de uma matéria de uma menina de Sorocaba, né, que colocou em questionamento o Marco Civil na internet, é colocado pela primeira vez em Sorocaba, São Paulo. Exato. E que publicaram, na verdade, o próprio Poder Judiciário publicou o nome dela num processo de segredo de justiça, em que não poderia. E ela foi à busca, o juiz deferiu e determinou a retirada do nome dela, né? Num processo de segredo de justiça. Então é isso, quer dizer, a regra é a seguinte, me senti ofendido, vou à justiça, peço para retirar. Se a empresa, o provedor, ele retirar, ele cumpriu com a determinação judicial, ele não sofre nada. Se ele não retirar, ele responde por essa recalcitrância dele. Então ele vai responder civilmente junto com o ofensor. Se ele cumpriu, responde só o ofensor. Essa é a regra. A exceção está no que se chama de cenas de sexo, nudez, enfim, que neste caso, segundo a lei, não há necessidade de se promover a ação judicial, basta a notificação direta, né, ao provedor para que ele promova a retirada. Se ele não retirar, ele passa a ser responsável também. Alguns colocam também que estaria incluído nisso, por exemplo, que não precisaria de notificação, pedofilia, né, racismo, enfim. Mas isso não está escrito. Em princípio, refere-se a sexo. Alguém tem exposto, por exemplo, um vídeo em que ele aparece fazendo sexo e tal, né? Então, no caso da artista, que foram publicadas fotos que ela mandou arrumar um computador e publicaram. Isso. Naquele caso, eu não me recordo o nome da artista, aí nacional, que até uma das razões que... me parece que é um caso que poderia ser enquadrado. Agora, a responsabilidade aí me parece muito mais de onde foi que ela mandou consertar o aparelho, se for lá que ocorreu a violação. A violação não ocorreu por quem, digamos assim, por quem estava envolvido na cena de sexo.
Aqui é assim, na verdade a lei se refere àquela pessoa que faz uma cena de sexo com outra e a outra, para se vingar, né? Ela coloca isso na internet. Neste caso ali dessa menina, o que aconteceu foi que um terceiro acabou por postando essas imagens, enfim, né? Então, mas me parece que ela pode sim pedir para retirar diretamente, né? Aplicando aqui analogicamente a lei, ela pode pedir para retirar, mas aí a responsabilidade civil, a indenização por danos materiais e morais, me parece que é da onde o computador estava. Exatamente. Aí entra a outra questão que está aqui no Marco Civil, que é a guarda dos registros. Ah, sim. A guarda dos isso registros. sim, isso é importante. Isso é importante. Exatamente. Porque para permitir a rastreabilidade. Isso. Porque se alguém fez, né, eu preciso chegar a esse alguém. E hoje, os computadores todos, quando acessam a internet, eles são identificados a partir de um número, que é o número IP, associado ao Internet Protocol, ou protocolo da internet. Então, isso que o provedor de acesso vai poder armazenar. Até para fins de inquérito policial. Exatamente. Então, ele vai guardar esse número de quem acessou, aonde ele acessou e a hora. Só isso. Não são guardadas informações referentes ao que ele transitou. Isso. Nesse caso é por um ano, né? Ele tem que guardar isso por um ano. Por um ano. Agora, ele fez publicação de um vídeo no YouTube. Aí já é um provedor de serviço. E o provedor de serviço, ele vai armazenar os logs ou aquelas informações de quem fez uso do serviço, ou quem fez a postagem do serviço, daquele vídeo, e que em algum momento foi considerado indevido. Né? Neste caso, tem um outro prazo. Tem um outro prazo. 6 meses. 6 meses. Mas, veja bem, o provedor de acesso, ele não armazena nada associado a serviço. Ele só vai permitir, o Luiz acessou um provedor local que acessou o YouTube. Pronto, acabou a responsabilidade do servidor, do provedor local. Ele só vai dizer isso para a justiça em que hora aconteceu. Mas para a justiça é suficiente. É suficiente para mim. Porque ele vai chegar lá no YouTube. Com esta hora, com este IP, né? Teve esse acesso, eu preciso saber todas as informações referentes a este acesso aqui. Eu preciso identificar a pessoa, o autor, né? Eu acho que em matéria de, digamos, de limites, inclusive de busca de provas, de responsabilidade dos provedores, acho que ficou muito interessante. Muito bom. Essa disposição da lei na forma em que foi colocada. Por um lado, garante a expressão, né? A liberdade de expressão, a intimidade. Sim. E, por outro, também dá ferramentas para a justiça, né? Para as polícias, para fazerem a criação de provas, né? Que antes era bastante dificultada, em função de que não era uma obrigatoriedade. E parece que esse prazo, a lei prevê, né, colega, que esse prazo pode de 1 ano para o registro das conexões e de 6 meses para o registro de acessos a aplicações de internet, que é 6 meses, que a pedido do Ministério Público, polícia, pode permanecer por mais tempo armazenado. Pode. Isso é importante. Pode. Há um prazo, inclusive, e aí se nesse prazo não houver a propositura de qualquer ação, aí eles podem excluir. Professor, isso eles não faziam antes, guardar esses dados? Muitas empresas faziam, mas não existia uma lei que obrigava. Não existia uma lei e nem obrigava eles a informar se necessário. A dificuldade que eu vejo aqui é a questão a seguinte, aqui o marco regulatório avançou. Agora, assim, eu mesmo tenho ação, por exemplo, injúria, calúnia, difamação, via internet. Né? Então, o prazo para a propositura da própria ação, 6 meses. Né? Aí você entra com a ação e aí fica 1 ano numa determinada comarca para citar a pessoa. Ora, isso aqui tinha que ter uma reação instantânea do Poder Judiciário. Essa dificuldade que eu vejo, uma reação instantânea. Primeiro, crimes com punições brandas, demora do Poder Judiciário, quer dizer, daqui a 1 ano ou 2 vai citar a pessoa, aquela ofensa, aquilo ali perdeu todo o sentido. Aí o quê? As pessoas, arquiva isso aí, entende? Então,
De fato, sob o prisma criminal, ainda tem que se avançar muito nessa legislação, porque ela não, assim como está, embora o Marco Civil tenha estabelecido aqui limites e facilitado a prova, ainda estamos longe de encontrar o modelo ideal. Professor Jorge Deck, advogado, colega, e essa foi a grande crítica, que o fato de levar ao judiciário para se obter informações pode levar mais tempo. Porém, a lei também prevê, é importante que se diga, a possibilidade da cautelar, né? Do juiz liminarmente decidir para que tome uma providência imediata. Então, nós temos a cautelar, que neste caso que você citou, claro, é uma ofensa, tem que criar uma prova. Mas numa situação de uma exposição muito grave a um cidadão, tem a liminar. Então, é importante que se coloque isso. Que foi já dito aqui, foi dito por vocês aqui. Outra situação que a lei prevê é que é o juizado civil especial, né? Então, portanto, sim, tem uma tramitação mais... e que se aplica a lei do consumidor. E isso é importante, a aplicação da lei do consumidor, em razão da inversão do ônus da prova. Me parece, eu acho que o colega há de concordar, que são avanços, sem dúvida, da lei muito grande para nós consumidores. O fato de o fórum ser tratado como consumidor e com a inversão do ônus da prova é um grande avanço. Acho que o colega concorda, né? Sem dúvida. Avançou-se muito aqui, sem dúvida nenhuma. Há que se aperfeiçoar o contexto, né? Além de que foi dito pelo colega, eu vou ressaltar que é o artigo 21 da lei, que no caso de uma exposição de nudez, de uma agressão muito forte, neste caso, o usuário, o cidadão, pode se dirigir diretamente para o provedor, é isso, né, professor? O provedor, e solicitar que seja imediatamente retirado, não sei se é do ar ou daquela publicação, sob pena do provedor se responsabilizar solidário e subsidiariamente, me parece, né, professor, pelos danos que está causando a mim ou aquela pessoa que se sente ofendida. Isso também é um avanço da lei, independente de entrar em juízo. Sim. O colega e o professor já disse isso antes, eu só estou traduzindo num linguajar, isso tudo foi abordado pelo meu colega, num linguajar mais simples para que o nosso público entenda. Só me parece que também tem um dos parágrafos que estipula que ela precisa ser clara e identificar... Claro, os parâmetros. Parâmetros, que tem uma exigência sob pena de ser nula aquela requisição, de tornar nula. Tem um dispositivo que eu acho muito interessante aqui, que diz o seguinte, que o usuário, o artigo 29, terá a opção de escolha na utilização do programa de computador em seu terminal para o exercício do controle parental do conteúdo, entendido como impróprio para seus filhos menores. Uhum. Então, como é que ele pode fazer isso? Existem programas especializados aonde eu digo para o programa que o meu filho, a partir do momento que eu crio um usuário para ele acessar o computador, que aquele usuário pode acessar determinadas páginas ou não. E só tenho em casa para o meu filho. Controle. Eu achei interessante isso. Olha, o tema é muito interessante. Infelizmente, esgotamos já, né, o tempo do nosso programa. É importante que se diga, e o colega já, durante o programa, citou, que há a necessidade de um regulamento ainda muito forte. A lei remete a vários princípios previstos, remete a um regulamento que certamente virá aí pela frente. Agradeço muito a presença de vocês. E por hoje ficamos por aqui. Até o próximo programa.